depois que o meu irmão e minha mãe foram deportados, meu pai tinha falecido, eu fui para que se chamava Campo Pequeno de Mulheres, sim, que estava ao lado de Campo Grande de Mulheres, sim, mas separados. E em janeiro de 1945, eu vejo ela andando, através de arame farpado, eu vejo ela andando. Mas não podia se chegar perto dessa arame, porque você poderia ser torturado, morto. Então, mas quando eles, em fevereiro de 45, tiram essa arame, eu sabia que ainda tinha transportes de prisioneiras que eram levados para outros campos, mas mesmo assim eu fui procurá-la, porque eles já estavam, as duas já estavam muito debilitados. E aí eu acho as duas, e nós encontramos várias vezes, e foi muito emocional, porque nenhuma das duas esperava encontrar alguém que a gente conheça, porque foi outra coisa. A primeira coisa que eu perguntei para ele, porque ela não estava na Suíça, aí ela contou que eles jamais foram para a Suíça, mas foi muito emocional para as duas, porque ter alguém que se conhecia e tal, foi muito emocional. E foi várias vezes que eu a encontrei, mas eu não estava lá quando ela faleceu. Eu me lembro que ela foi para uma barraca para doentes, mas eu sabia que ela tinha morrido, mas como eu não estava lá, eu não fiz um depoimento para Otto. Não podia. Essa foi uma outra que estava lá, tanto com Margot como também com Annie Pineapple, que eu também não conhecia. Mas Annie e eu nós conversamos muito sobre esse fato que ela conta de Auschwitz. Ela esperava, porque essa amiga que estava comigo no sanatório conta para ela que a mãe tinha passado na seleção. Então ela esperava de rever a mãe depois da guerra, mas a mãe mora em Auschwitz. Mas isso ela não sabia na época. Ela tinha esperança de revê-la. Ela conta, sim, né, que eles se esconderam, né, e a vida lá, né, que era naturalmente, né, era para um jovem que não pode sair, não pode... Né, era difícil. Mas ainda alguém que era tão cheio de vida com ela, foi difícil mesmo. Mas ela sabia, ela se deu conta que não tinha outro jeito. E esperava realmente que eles iriam sobreviver. Quando eu a encontrei, ela fala de Bergen-Belsen, ela fala do esconderijo, e ela conta também que ela tinha continuado a escrever esse diário que ela tinha começado já na escola. E que ela pretendia de usar esses papéis para ela eventualmente escrever um livro depois da guerra. Ela não queria que fosse publicado o diário. Eu acho que foi umas 3, 4 vezes. Mas eu fui procurá-las, porque elas não tinham nem ferro, não tinham mais forças. Se foi fevereiro, né? Elas moram no início de março. Essa Hanna-Lee Goslar, ela e eu, ambos estávamos em Bergen-Belsen, também no Campo de Stella. Só que nós não soubemos que nós estávamos no mesmo lugar só depois da guerra. Porque ela deve ter sido numa outra parte desse campo. E como nada estava ligado, foi só depois da guerra que nós soubemos que, na verdade, nós tínhamos sido no mesmo lugar. Sim. Mas aí nós comparamos, inclusive, quando eu vi a Ana, quando ela jogou o pacote, e aí ela confirmou que eu fui a única realmente que a abraçou. Aí nós definimos mais ou menos a época que eu deve ter visto ela, porque ela joga um pacote por 2 vezes, do lado onde que ela estava, e aí as duas, né, nós
Então, deduzindo uma coisa com outra, que eu deve ter visto ela em janeiro e que eles tiraram essa arame farpado em fevereiro. Eu me lembro também que quando, antes da libertação, eu passava para esses corpos, eu pensava assim, quando que eu vou me juntar a eles? Que eu já estava muito enfraquecido, né? Ciente que não tinha mais muito tempo para eu sobreviver.